Vai. Vai dar sua volta, vai. Vai, ó. Durante a gripe espanhola, as cidades que... Durante a gripe espanhola, cidades que fizeram isolamento tiveram menos mortes e menos desemprego. Fique em casa. Foi essa frase junto com uma imagem de um punho cerrado que chegou no meu celular quando eu estava no carro já para sair. Quer dizer, quase um século atrás, falando de uma cidade espanhola, de uma cidade, não sei onde, talvez na Espanha, onde a cidade que se isolou mais teve menos desemprego e menos mortes, menos desemprego. Fake news, claro, como muitas fake news circulavam, até hoje circulam, mas principalmente naquele momento estavam circulando ainda. Então eu recebi essa mensagem, eu estava já dentro do carro com a bandeira do Brasil esticadinha no capô, a camisa da seleção, muito orgulho no peito. Estava um pouco atrasado já, mas o Cláudio estava me esperando, ele tinha assegurado para mim, tipo, 5º ou 6º lugar na carreata. Foi até um pouco engraçado porque eu ia chegar lá, eu com meu Nissanzinho March 1.0, no meio daqueles Land Rover, Mitsubishi, acho que tinha até uma BMW lá, que se eu não me engano era do Amadeu. Bom, saí para carreata, não feliz, porque já naquele momento ninguém estava muito feliz, porque a gente sabia já que muita coisa estava acontecendo, mas enfim, eu nunca fui de milidade, de me ceder à paranoia, e eu não estava afim de ceder à paranoia e nem ceder à quantidade de exagero que estava tendo. Então, se a gente estava preparado, é claro, é uma pandemia, o início de uma pandemia, no meio, não sei exatamente, no início de uma pandemia eu não estava afim do pânico, porque se a gente sabia que era grupo de risco, que tinha que ficar isolado, porque e para a economia inteira, quantas pessoas também não podiam morrer de fome por falta de emprego, por falta desse tipo de coisa. Então eu fui para a carreata. Quando eu estava indo para a carreata, quando eu passei debaixo do viaduto da Conceição, caiu, que deve ter sido talvez uns 5 quilos, mas caiu um balde inteiro de bosta de cavalo em cima do meu para-brisa, borrocando o meu para-brisa inteiro e a minha bandeira do Brasil também. Parei o carro, olhei para cima e em cima do viaduto tinha lá um cara, um moleque, sei lá, uns 20 e poucos anos, não estava rindo, tinha feito de sacanagem, não era molecagem não. Ele olhou pra mim, me chamou de assassino e foi embora. Cara, muita merda de cavalo que devia estar, assim, já... Sei, a sensação que ele estava guardando para aquilo, porque ela já estava velha, estava gasta, já estava suada já. Fedia muito. Como eu fiquei puto. Como eu fiquei puto com aquele filho da puta. Se tivesse uma arma no carro na hora, eu tinha... Eu sei. É porque eu não sou um partidário de arma. Mas acho que se eu tivesse encontrado... Se eu encontrasse com aquele filho da puta hoje, talvez até eu agradecesse ele, porque provavelmente ele pode ter salvado minha vida. Enfim.
Voltei, não fui na carreata, voltei para casa, puto, tirei, lavei meu carro, joguei a bandeira fora. É, essa carreata para mim é o que eu chamo de marco zero. Isso tem umas 3 a 4 semanas, 3 semanas e meia mais ou menos. É, o Cláudio, eu fiquei sabendo que o Cláudio ainda está internado, o Cláudio e a Marcela. Ele tá num entra e sai da CTI. A Marcela está um pouco melhor que ele. Naquele mesmo dia, que foi um domingo, se eu não me engano, foi um domingo, teve a carreata, deu certo. No dia seguinte o comércio praticamente voltou ao normal, as pessoas aqui no bairro, né, apesar de eu moro num bairro que é, sei, né, de classe mais baixa, o pessoal com menos informação, mas era generalizado esse sentimento de que a economia não podia parar, então, tanto que sim, na carreata só tinham carros abastados, era a maioria empresários, tipo, o Cláudio estava lá, né? Enfim, eu fiquei sabendo que naquele mesmo dia, naquele domingo, quando eu cheguei em casa mais à noite, que chegou a tal da notícia das funerárias. Então chegou uma notícia que, enfim, eu não sabia se era fake news ou não, mas que tinha dado no estado de Minas, que o caso das funerárias lá de Belo Horizonte. Então uma funerária de Belo Horizonte tinha recebido cerca de 70 e poucos corpos, e uma de Betim, 46, 40 e tantos corpos, sendo um recorde. Os gerentes das funerárias estavam em polvorosa, não sabiam como proceder. Misteriosamente, todos esses corpos que estavam lá empilhados, eles estavam apontando com insuficiência respiratória aguda ou quadro de pneumonia. Nenhum deles apontava para coronavírus. Aliás, um deles apontava para coronavírus, mas segundo a Polícia Civil, no jornal, aquilo foi um engano, que teria sido uma indicação de anotar no obituário coronavírus em casos semelhantes daqueles. Ou seja, mais de 100, né, cento e poucos casos de cadáveres com insuficiência respiratória, e nenhum era confirmado coronavírus. Então essa foi a notícia que circulou naquele mesmo domingo. A partir daí aí sim eu me tranquei em casa. Mesmo não tendo lá muitas reservas, né? Mesmo não tendo para quem vender serviço, mesmo, enfim, sem saber como é que ia ser os dias, as semanas a partir daquele momento. Alguns dias depois, se eu não me engano, foi quer dizer, na mesma semana eu tive notícia, né, de que o Cláudio estava começando a passar mal, o Cláudio e a Marcela. Hoje ele ainda está no hospital, como eu já disse, a Marcela está um pouco melhor. O Amadeu, que era mais novo, o Amadeu, que até estava bem na frente com a BMW dele, eu acho. O Amadeu tem uns 38, 39 anos, ele tá mal, tá entubado ainda no hospital. O Cláudio e a Marcela estão um pouco melhores, mas assim, estão entra e sai da CTI. 7 funcionários do Cláudio, né, contraíram também o coronavírus, ao que tudo indica, porque ainda não há muita testagem, nem muita amostragem. A gente ainda não tem muito teste, né? No Brasil, quando tem, ainda é 10, 15 dias, apesar de ter tido uma notícia que também eu imagino que tenha sido fake news, do tal do teste do Senegal, que cientistas do Senegal teriam descoberto um teste que daria positivo ou negativo para o coronavírus em 15 minutos, alguma coisa assim. Senegal, enfim. De qualquer forma, nem esse, nem nenhum outro teste ainda não chegou até hoje no Brasil, nem está tendo muita testagem, né? As amostragens que a gente tem da curva, elas só estão sendo medidas pelo número de mortos. Naquela mesma semana, se eu não me engano, dia 2 de abril, foi uma quarta,
ou quinta-feira, enfim, foi no dia 2 de abril. Que aí chegaram duas notícias. A primeira é de que a primeira morte em Juiz de Fora teria sido confirmada, oficial, é claro, porque depois a gente foi descobrindo que outras já estavam acontecendo, só que ninguém sabe se é coronavírus ou não, então as autoridades preferem dizer que provavelmente pode não ter sido coronavírus, apesar do quadro tá atingindo exatamente tudo que está lá escrito para ser coronavírus, insuficiência, pneumonia e tal. E o que foi mais assustador para mim naquele dia também, do dia 2 de abril, foi uma notícia de que na China, que até então tinha controlado todos os seus focos e até alguns cinemas já estavam sendo reabertos, surgiu um outro foco numa região isolada da China, o que fatalmente iria dar toda uma recontaminação a partir daí. Eu não sei quando que eu resolvi escrever esse diário, mas quando surgiu essa notícia e que eu me toquei de que talvez se desde o início eles tivessem dito pra gente que não era uma gripe, não era uma variação de uma gripe, não era uma gripezinha, era uma pneumonia viral. Talvez a percepção do público de que fosse uma pneumonia e não uma gripe, talvez a gente tivesse levado mais a sério desde o início. Mesmo aqui no Brasil, a gente tendo o privilégio de ver todos os países antes, a Itália, a Inglaterra, irem pelo caminho da imunização, deixar todo mundo pegar, igual a gente fazia com sarampo quando era pequeno, e depois voltar, e voltar atrás, já que o Premier britânico pegou o coronavírus, quer dizer, mesmo a gente tendo o privilégio de ver tudo que os outros países estavam fazendo de errado, e a gente não ter seguido, né, a gente ter insistido no erro, se talvez tivessem falado pra gente que era uma pneumonia desde o início, talvez a nossa percepção tivesse sido diferente. Hoje eu fui ao mercado, eu tenho ido de 4, 5 dias, às vezes uma semana eu fico fora, né, consegui não ir no mercado. Hoje eu consegui, foram 2 horas de fila. Semana passada, da última vez que eu fui, foi meia hora só, mas hoje a coisa está apertando, foi 2 horas de fila para entrar e mesmo assim não é todo mundo que está usando máscara e luva até hoje. Eu realmente eu não entendo porque, bem, se a minha postura mudou desse jeito, eu imaginei que a dos outros fosse mudar também, mas existe uma certa rebeldia, como a dona do mercadinho falou pra gente uma vez, em usar máscara e tal, e isso ela falou obviamente antes dela ser internada. Enfim, eu fui no mercado e o que eu consegui trazer, o que foi liberado para mim foi 2 quilos de arroz e salsicha em lata, feijoada em lata e é isso. Se tivesse bosta em lata, eu acho que teria sido a mesma coisa, porque tudo fica com o mesmo gosto, né, do que é enlatado. É tudo o mesmo gosto de sei lá, estabilizante, espessante e sei lá o que é. A fazenda de orgânicos que traz para mim, ela está com a circulação cada vez mais restrita, então tá difícil trazer, ela está vindo já 1 semana e meia, então eu estou comendo bem menos legumes e frutas. Às vezes eu consigo com o dono do mercado ali, ele fechou, mas na casa dele ainda tem uma horta, ele consegue vender algumas coisas ainda. O protocolo mantém o mesmo, chega em casa e deixar tudo passar cloro e limpando a superfície de todos os alimentos, tudo que foi embalado já joga a embalagem fora. E esse está sendo então o protocolo do dia a dia. Daqui a alguns dias eu vou voltar no mercado. Enfim, esse foi o dia 1 do meu diário, que eu vou fazer, enfim, não sei como é que vai estar meu HD daqui a um tempo, então vou fazer ele no formato de live no Instagram e depois tentar deixar ele disponibilizado no Instagram TV para que, sei lá, depois eu possa assistir ou para que ele, enfim, servir
de um registro do que tudo que eu estou passando e tudo que a gente está passando. Então é isso. Ah, não! Peraí que eu tenho que registrar isso aqui também. Então, um tempo atrás, quando o Renato estava viajando, eu fui no quintal dele e olha só, a minha semente de abacate, olha o tamanho das raízes dela. Ele já está praticamente já no ponto de plantar. Em breve, daqui a uns 10 anos, eu não vou mais depender do Renato para pegar esse abacate, que é um tipo de abacate pequenininho, que ele dá pouca água, tem muita carne e é delicioso. Ele parece uma porçãozinha, né, uma porção individual de abacate. E eu adoro ir de acordo com as recomendações. O abacate, né, ele é essencial para esse período que a gente está passando por causa da quantidade de gordura e de energia que ele tem. Esse aqui já está já até dando folhinha, então ele está bem perto de poder ser plantado. Oi! Peraí que é o Renato. Oi, peraí! Aqui, ó. Tá. Consegui amolar, tá amolado, assim. Cara, eu vou te ensinar uma hora. É que você tem que ter um amolador certo, mas com aquela pedra dá também, mas ela tá bem amolada. Tá. Não, osso não, você não vai cortar o osso com ela, tá? Tá. Opa, valeu. Sabe que eu gosto, né? Tá estragando? Tá. Eu posso te pagar com o quê? Com polpa de manga. Acho que eu tenho polpa de manga congelada ainda, quer? Eu deixo amanhã na cerca aí. Então tá. Oi? Não. Não precisa não. Não precisa não. Tá bom, se precisar eu pego com você então. Eu já sei que tem aí, tá ótimo. Valeu. Abração. Renato, meu vizinho, tava sozinho, coitado, porque o Maurício, o marido dele, foi ficar com os pais lá no sul. Então ele tá aqui sozinho e, enfim, por companhia, mas ele me trouxe aqui, ó, mais abacate. Ele sabe que eu gosto e ele tem bastante ainda. Ele tá dividindo o abacate que seria da cota do Maurício comigo. Legal, né? Bom, e ele me ofereceu um 38 dele. 38 que ele tem sobrando. Menos, né, Renato? Não vai chegar tanto.